Boa tarde, pessoal. Eu vou deixar o Diego fazer uma fala de abertura aqui, depois a gente dá início. Já passou 5 minutos, a galera vai chegando aí, vai entrando. Pode falar, Diego. Certo, boa tarde a todos, né? Não sei se todos aqui me conhecem, mas eu sou o professor Diego Sack, e eu sou professor da área de inteligência artificial aqui na UFLA, né? E dentro da área, a gente criou um grupo recente, que é o grupo que chama IAC, ele funciona junto com o GECIDA, daqui a pouco o Renan vai falar melhor, né? O GECIDA é um grupo de estudos, e a partir da criação desses grupos, a gente vai tentar, de maneira rotineira, promover ações relacionadas tanto à ciência dos dados quanto à inteligência artificial, né? E aí, até motivando os alunos a estudarem e trazerem para a comunidade um pouco dessas técnicas novas de inteligência artificial, foi proposto esse curso, que é sobre usuários avançados de IA, né? Por que a gente chamou de usuários avançados, né? A gente sabe hoje que todo mundo está usando, praticamente todo mundo que está no comércio, né, na questão administrativa, já está utilizando inteligência artificial nas suas funções dos dias a dia, mas a gente não sabe, né, não tem conhecimento, né, se as pessoas estão usando as ferramentas das maneiras mais adequadas, né. Então, eu falei para os alunos fazerem um compilado de estratégias que são de como utilizar, né, a inteligência artificial e está apresentando aqui para vocês. A exemplo, né, o que vai ser um dos tópicos que vai ser abordado aí pelo pessoal, vai ser, por exemplo, como, de fato, induzir o ChatGPT a fazer coisas de maneira correta, e não só sair perguntando as coisas para ele, né? Existem técnicas, até técnicas que foram publicadas, de como que a gente deve, publicadas em eventos científicos, né, revistas científicas, de como que a gente deve e como a gente faz para induzir o ChatGPT por meio das palavras, né, da frase, a fazer alguma ação, né, de maneira que aquilo traga o resultado esperado para quem está utilizando, né. E é nesse sentido que o curso aí vai ser abordado. Não só de ChatGPT, eles vão falar de outras ferramentas também de inteligência artificial, mas sempre com viés do usuário, tá? Acho que é isso por hora, Renan. Se você quiser conduzir, né, pode ficar à vontade, né? Eu não vou permanecer ao longo dos cursos, eu vou deixar os alunos conduzirem à vontade, né? Ele pode conduzir. Ele está gravando, depois eu vou acompanhar, né? Acho que vale destacar também que é um projeto piloto, né, Renan? A gente está literalmente aprendendo junto com o pessoal, principalmente com a comunidade aqui de servidores da UFLA, né, junto com alunos, e pretende reofertar esse curso algumas vezes, né? Acho que é importante destacar isso também. Então, assim, né, até peço desculpa nesse sentido, que o pessoal acaba sendo um pouco cobaia aí dos métodos de ensino dos alunos, né, cobaia no bom sentido, que o pessoal vai estar aprendendo junto com vocês a como expor de melhor forma o uso dessas estratégias, certinho? Acho que é isso por hora, Renan, pode ficar à vontade, tá? Beleza, Diego, obrigado aí pela fala. Bom, pessoal, a gente vai dar início aqui então ao curso. Hoje quem vai apresentar sou eu, Renan, e o Enzo. Boa tarde, pessoal. E a gente vai dar início aqui. Eu vou manter, quando eu for falar, minha câmera desligada, porque eu estou usando meu celular como câmera, porque eu estou aqui dentro da UFLA e os computadores da UFLA não têm webcam, mas eu vou estar aqui com vocês. Então vamos começar. Como o Diego já falou brevemente, quem está ofertando esse curso são 2 grupos de estudo. Um grupo de estudo e um grupo de pesquisa. O grupo de estudo de ciência de dados, o GECIDA, e o IAC, que é o grupo de pesquisa dentro da UFLA. Então, o que é o IAC? É o Grupo de Inteligência Artificial e Computação. Ele é um grupo interdisciplinar que foca no desenvolvimento de soluções inovadoras em áreas como IA, engenharia de software, visão computacional, blockchain e ciência de dados. A gente reúne diversos pesquisadores. Aqui eu trouxe uma lista dos pesquisadores que são docentes aqui da nossa universidade. Então, a gente tem o Diego, que já falou, o Leonilson, a Ana, que está presente hoje na nossa reunião, o Henrique, o Jonathan, o Neomar, o Rafael e a Sandra. Como técnico participante, a gente também tem o Robert, e como colaborador estrangeiro, a gente tem o Steve. Já o GECID é um grupo colaborativo voltado para estudo e desenvolvimento de aplicações de análise de dados e ciência de dados. Então, ele é mais voltado por alunos, então são os alunos que trabalham no grupo. A gente tenta sempre trocar conhecimentos sobre o que a gente está fazendo. Então, cada grupo tem uns dados para a gente analisar, então a gente tenta sempre trazer esse compartilhamento de conhecimento. Então, são basicamente esses 2 grupos que estão fomentando o mini curso de hoje. Então, aqui a gente tem o nosso cronograma. Então, são 4 quartas-feiras, iniciando hoje, dia 15. Então, hoje o tema é Introdução à IA e as IA generativas, ChatGPT, Gemini. E a gente vai falar sobre a engenharia de prompt e a criação de textos com IA. Então, este vai ser o primeiro dia. A gente espera vocês nas outras quartas-feiras também. Como o Diego disse, ainda é um
um projeto piloto, então a gente ainda está aprendendo, então eu peço que vocês entendam isso, peço desculpas se a gente falar alguma coisa ou ficar muito rápido, mas a gente também está nesse processo de aprendizado. Então, na semana que vem, vamos falar sobre ferramentas de produtividade, depois de automatização de tarefas, e depois desse avançado IA, que é sobre ética e tendências futuras do IA, da IA, que será no último dia, será no dia 5/2. Então, vocês podem ver que aqui embaixo das datas a gente tem os nomes de quem vai fazer, então são os alunos que fazem parte ou do IAC ou do GECIDA. Bom, para iniciar, eu tenho aqui algumas perguntas que a gente sempre usa IA, todo mundo usa IA, mas às vezes a pessoa chega e pergunta para você o que é IA, e muitas vezes a gente não sabe exatamente uma definição. Então eu trouxe aqui uma definição que diz, é um ramo da ciência da computação que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana. E o que uma IA pode fazer? Uma IA pode executar tarefas humanas, como aprender, raciocinar, perceber, interpretar, linguagem natural, reconhecer voz e imagem e resolver problemas complexos. Então, o que uma IA faz? A gente tem o nosso raciocínio, tem o nosso cérebro, a gente faz muitas coisas que uma máquina não faz. A gente tem diversas capacidades que uma máquina não faz. Mas a inteligência artificial, ela consegue simular artificialmente algumas dessas coisas, como aprender um tipo de raciocínio, identificação, reconhecer padrões. Então, ela simula artificialmente o que a gente deveria, o que o ser humano faz. Então, isso que seria uma IA, um conceito bem básico. A gente vamos trazer algumas definições aqui, alguns conceitos e definições que vamos falar apenas por cima, mas é porque existem disciplinas apenas sobre IA, é todo um estudo muito complexo. Então, aqui a gente vai dar só uma abordagem bem mais geral. E eu não falei antes, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum tipo de contribuição, só levantar a mão que a gente vai ficar disposto a responder as perguntas e abrir para vocês conversarem com a gente também. Bom, continuando, eu vou trazer aqui brevemente a história da IA, porque todo mundo fala sobre IA hoje em dia, mas ela não é algo tão recente assim. Então, aqui na nossa linha do tempo, a gente tem que na década de 1950 surgiram as primeiras pesquisas sobre o tema, com base nos estudos do Alan Turing, que é conhecido como o pai da computação. Então, em 1950, a gente já tem essas primeiras pesquisas documentadas. Porém, apesar do termo ter sido cunhado, IA, em 1956, por John McCarthy, na Conferência de Dortmund, a gente entende que a história da IA pode ter começado um pouquinho antes, no início do século XX, com os primeiros computadores. Então, essa ideia de fazer o computador pensar já é uma coisa bem antiga, não é tão de agora. Começando em 1950, passando para 1960, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos iniciou suas primeiras pesquisas para treinar um computador e simular o raciocínio dos humanos. Ou seja, quando tem alguma tecnologia emergente, alguma coisa assim, normalmente os órgãos do governo sempre pegam, o que às vezes pode gerar um avanço até mais rápido, porque sem interesse do governo, o governo pode pagar mais para desenvolver, pagar mais estudiosos que possam desenvolver mais tecnologia. Porém, 20 anos depois, nos anos 80, a gente teve as revoluções industriais, os avanços tecnológicos, foi nesse período que a gente teve algumas pesquisas que foram aprofundadas. Só que anos 80, anos 60, só que a gente só foi ouvir falar de inteligência artificial igual está hoje em dia, todo mundo falando, todo mundo é o tema do momento, em 2022, quando a gente teve o lançamento do ChatGPT, que marcou esse avanço na popularização da IA. Então, a gente tem ele disponível para a gente na palma da nossa mão, para a gente realizar tarefas complexas, como conversar com ele, pedir redação, resposta de questionário de livro, ele faz muita coisa. Então, ele, como generativa, ele atrai muito o usuário, porque ele é um facilitador muito grande. Pensando nisso, em toda essa história breve da IA que eu trouxe aqui, eu vou passar a palavra para o Enzo agora, que ele vai falar um pouquinho sobre 2 testes sobre a IA, para a gente verificar se ela realmente é algo inteligente ou não. Então, como o Renan falou aí, ele definiu as IAs como a inteligência artificial, né? São sistemas capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana. Mas as IAs são realmente inteligentes? Então é isso que Alan Turing quis propor nesse teste. Então ele fala aí, ó, um computador merece ser chamado de inteligente se ele convencer um humano que ele é um humano. Então o que é isso? O que é o teste de Turing? Então o Alan Turing propôs um teste que consiste em ter 2 pessoas humanas, uma vai responder perguntas e a outra vai ser um juiz, né, um interrogador, e uma máquina, né, uma inteligência artificial. Então, a ideia desse teste é que a máquina convença o interrogador de que ela é humana. Se ela conseguir essa façanha de convencer o interrogador, então ela é considerada inteligente. Então, aí é mais para vocês pensarem, inteligência artificial é inteligente mesmo?
E depois a gente quer apresentar outro teste, que é o teste do quarto chinês, que é uma crítica ao teste de Turing, certo? Então, ele foi proposto em 1980 por John Searle. E o que ele fala? Vamos imaginar aqui que você está num quarto e em uma parede, uma pessoa manda mensagens escritas em chinês para você. Você não sabe falar chinês. Então, só que você tem um manual dentro desse quarto. Dentro desse manual, todos os papéis que a pessoa mandar por um lado do quarto, você sabe que a resposta dele vai ser outro hierógrafo em chinês, porque você tem um manual, mas você não sabe falar chinês. Então, você pode ficar ali anos e anos e anos traduzindo aquilo que a pessoa te manda, as mensagens que a pessoa te manda e dando a resposta para outra pessoa do outro lado, só que você não vai aprender a falar chinês. Então, isso é uma... O que o John está querendo dizer aí? A IA, ela não interpreta as mensagens que a gente manda de forma semântica, né? Ela interpreta só a sintaxe, ou seja, ela interpreta só os símbolos. Ela sabe assim, para essa cadeia de símbolos aqui, para essa cadeia de letras que formam uma frase, um texto, eu sei que a melhor resposta para essa cadeia de símbolos é essa outra cadeia de símbolos e manda para a gente. Então, ela não interpreta o nosso prompt de forma semântica, né? Ela só interpreta a sintaxe do nosso prompt. Então, a gente quis apresentar esses dois testes só para deixar de curiosidade para vocês pensarem um pouquinho, né? A IA é inteligente mesmo, ou ela só dá a resposta que a gente quer, a hora que a gente quer, e não está interpretando nada que a gente fala, certo? Agora eu vou passar a palavra para o Renan de novo. Bom, pessoal, pensando na IA, a IA generativa, que é o ChatGPT, eu trouxe aqui um modelo de como ela pode funcionar. Então, essa imagem aqui é desse site que eu peguei, chama Gartner, onde a gente tem um modelo onde a gente tem as informações, são as nossas entradas. Então, ele vai receber essa informação e vai passar pelas etapas de engenharia de prompt, de aprendizado por reforço e ajuste fino, que são partes que a gente vai ver futura nesse curso aqui. Então, a gente vê que é tudo meio cíclico, então a gente recebe as informações, vai passando por essas etapas, até que a gente consegue os resultados que a gente quer. Então, a IA generativa, a gente dá os dados para ela da melhor maneira possível, a gente vai ter os melhores resultados. Bom, mas o que é uma IA generativa? A gente trouxe uma definição aqui. Uma IA generativa é um modelo que usa aprendizado de máquina para aprender os padrões e as relações em um conjunto de dados de conteúdo criado por humanos. Em seguida, ela usa os padrões aprendidos para gerar novos conteúdos. Ou seja, ela tem um banco de dados, o ChatGPT tem o seu banco de dados, a gente põe alguma coisa, uma pergunta, algum prompt para ele, e ele vai buscar nesse banco de dados se ele já tem coisas semelhantes, vai fazer essa análise de padrões, vai aprender, entre aspas, vai trazer esse aprendizado e vai retornar para a gente um resultado. Aqui eu trouxe alguns exemplos de IA generativa que a gente tem, então a gente tem o Copilot, o Gemini, o Meta, mas para esse curso a gente se atentou ao ChatGPT, que eu acho que é o que a gente mais utiliza, a maioria das pessoas, então a gente vai se atentar em trazer exemplos dentro do ChatGPT. E eu falei aqui sobre aprendizado de máquina, né? Mas o que seria o aprendizado de máquina? O Machine Learning, o famoso Machine Learning ou aprendizado de máquina, é uma área da IA que busca criar algoritmos e modelos capazes de aprender com os dados sem a necessidade de uma programação rígida para tarefas específicas. Em vez de seguir instruções fixas, eles analisam grandes volumes de dados, identificam padrões e usam essas informações para realizar previsões e tomar decisões de forma autônoma. Então, nesse desenho aqui, a gente tem meio que um passo a passo do que um aprendizado de máquina faz. Então, a gente tem um problema, uma necessidade ou uma ideia, a gente vai ter uma coleta e análise de dados, depois a gente vai ter um pré-processamento, uma modelagem de inferência, um pós-processamento, apresentação de resultados, e termina entregando um modelo e gerando um valor. O que é esse valor? É a sua resposta do ChatGPT, é o valor que ele gerou para a gente. Então, para cada tipo onde você usa um machine learning, um aprendizado de máquina, o valor vai ser diferente, ele depende do seu problema, da sua necessidade, é o valor que ele vai te entregar. E tem vários tipos de modelos de machine learning, então a gente trouxe alguns aqui, eu vou falar brevemente, como eu disse anteriormente, são conceitos complexos, então levaria muito tempo para a gente ficar detalhando, então a gente está só dando um conhecimento geral. Então eu trouxe aqui 3 modelos, que é o supervisionado, não supervisionado e por reforço. O que o aprendizado supervisionado faz? Ele é um modelo treinado usando um conjunto de dados rotulados, ou seja, a gente sabe a entrada que a gente vai colocar e a gente sabe a saída, que a gente chama de rótulo. E o objetivo é que o modelo aprenda a mapear as entradas para as saídas corretas. Uma vez que ele é treinado, o modelo pode prever a saída para novas entradas que não possuem rótulos.
o que é diferente do não supervisionado. No não supervisionado, a gente não sabe os rótulos, ou seja, não sabemos as saídas que a gente quer. A gente busca que ele encontre padrões ou estruturas ocultas nos dados. Ele é útil quando nós temos informações explícitas sobre a saída. Então, quando a gente não sabe a saída, a gente só tem a entrada, a gente quer descobrir uma saída, a gente usa o não supervisionado. E, por último, a gente tem o aprendizado por reforço, que ele envolve um agente que aprende a tomar decisões em um ambiente para maximizar uma recompensa. Igual no desenho aqui, a gente tem um cachorrinho, a dona dele com um gravetinho. Então, ela está ensinando para ele, por formato de recompensa e penalidade. Então, a gente tenta ensinar para a inteligência artificial uma estratégia ótima ao longo do tempo, onde a gente vai dar um sistema de feedback para ela. Então, se ela está dando uma resposta boa, tanto é que o ChatGPT mesmo retorna, você gostou dessa resposta, achou útil, aí tem a opção lá de você clicar no joinha, ou não, se você dá o dislike, entre aspas, né? Então, são esses três tipos de aprendizado de máquina que a gente trouxe aqui. Existem outros tipos, mas para o ChatGPT, pelo que a gente pesquisou, são mais usados supervisionado e por reforço, porque a entrada, normalmente no prompt, você coloca a saída que você quer. Então, você pede, eu quero um texto, eu quero uma frase, eu quero um resumo. Então, você já dá a saída para ele. E continuando aqui, onde que essas IAs são usadas? A gente sabe que todo mundo fala de IA e realmente elas são usadas muito, hoje em dia elas estão sendo muito usadas. Então, a gente tem aqui, são usadas em geração de textos e imagens, desenvolvimento de programas, jogos e simulações, interface, detecção de fraudes. Então, aí eu trouxe uma notícia que 1 a cada 3 profissionais no mundo usa ChatGPT no trabalho, aponta a pesquisa. Essa pesquisa de 2023. Ou seja, 1 a cada 3 usam o ChatGPT. Como o Diego falou no início, será que essas pessoas estão usando da maneira certa? Porque às vezes o ChatGPT erra, ele dá informação, ele forja informação, se você pedir, por exemplo, referência de artigo, ele não vai gerar, vai buscar referências de verdade, vai gerar aleatório, vai sempre aparecer um Silva 2002, Silva 2004, Silva e Souza, sempre aparece esses dois para a gente pegar a referência. Às vezes não é verdade, não tem esse artigo do Silva. Então, ter esse tato, esse conhecimento de você olhar para o ChatGPT e usar ele como uma ferramenta e não como solução, é algo que a gente busca trazer nesse mini curso e deixar para vocês esse questionamento. Você usa o ChatGPT como uma ferramenta de trabalho ou como uma solução do seu trabalho, não só do seu trabalho, dos seus estudos, porque ele pode ser muito útil, mas ele também pode ser pode te atrapalhar muito em vez de ajudar. Agora eu vou passar a palavra para o Enzo novamente, e ele vai falar agora em si sobre o principal do curso, que é a engenharia de prompt. Então, pessoal, aqui passando para a parte principal do curso, né? Vamos começar com o que são prompts, né? Qual a influência de um prompt na resposta da IA e como melhorar os seus prompts. Então, aí, vamos começar com um exemplo. Imagine que você está escrevendo um poema e quer utilizar o ChatGPT para escrever uma frase sobre o céu. Então, eu mandei aí um prompt para ele. O prompt é o que a gente escreve para o ChatGPT. Eu mandei o prompt. O céu é... Ele não sabe que eu estou escrevendo um poema, ele não sabe que ele tem que completar essa frase. Então, o que ele me deu? Ele deu uma resposta bem técnica, né? O céu é um espaço visível acima da Terra, onde estão localizadas nuvens e sols, etc. Então, ele não sabe o que eu quero, tem que apresentar para ele. Mas como é um modelo de linguagem muito grande, né, já é muito avançado, até no final ele fala, como você gostaria de continuar? Posso ajudá-lo com algo mais sobre o céu, um tema relacionado? Então, o próprio ChatGPT, eu não sei como isso está em outros modelos de IA, mas o próprio ChatGPT já pede um contexto quando você manda um prompt muito simples para ele. Então, depois a gente vai experimentar melhorar esse prompt, né? Então, aqui eu dei um pouco de contexto. Complete a frase de maneira poética. O céu é... Então, ele escreveu aí, ó, o céu é um manto infinito bordado com estrelas que sussurram segredos além, onde o sol dança com as nuvens e a lua esconde sonhos de prata. Olha aí que bonito, né? Então, ou seja, eu dei um contexto e falei o que ele tinha que fazer. Isso gerou uma resposta muito melhor do ChatGPT. Então, essa abordagem de projetar os prompts ideais para construir uma resposta melhor, né, para o modelo dar uma resposta melhor, isso que é a chamada engenharia de prompt, certo? Então, aí a gente deu mais alguns exemplos, né, de como tem que ser um bom prompt. Vamos ver esse aí, o menos eficaz. Ele está falando que quer um texto sobre uma descrição de um produto. Então, a descrição desse produto deve ser bem curta, com algumas frases e nada mais. O que é bem curta?
um texto de 2 linhas é bem curta. Um livro de 2 páginas é bem curto, né? Então, não tem como saber o que é bem curto. O que são algumas frases? Que número é esse? Algumas frases, né? Então, o modelo não consegue interpretar esses prompts que são muito rasos. Então, você sempre tem que ser conciso no seu prompt, né? Tem que ser direto. Então, aí a gente deu uma forma melhor de fazer de retornar uma resposta melhor do modelo com um prompt melhorado. Use um parágrafo de 3 a 5 linhas, então a gente deu um mínimo e um limite de linhas para ele, para descrever esse produto. Então, não ficou enrolando muito, fez um prompt menor e com certeza vai sair uma resposta melhor do ChatGPT. Aí mais alguns exemplos, né, de prompts ruins e bons. Ó, esse primeiro aqui é traduzir o texto para outro idioma, texto lá. Que idioma que é esse? O ChatGPT é um modelo de IA muito forte, né? Mas ele ainda não tem bola de cristal para adivinhar o que eu estou querendo. Então, depois a gente deu um exemplo de um prompt bom, ó. Traduz o texto abaixo para o espanhol, texto olá. Aí ele traduziu para o espanhol olá, certo? Depois, outro prompt ruim, explique o conceito de engenharia de prompt, mantenha explicação curta, apenas algumas frases, e não seja muito descritivo. O que não é ser muito descritivo? Que eu te falei antes, né? O que são apenas algumas frases, né? Então, não está claro no prompt quantas frases usar, qual estilo. O melhor prompt seria aquele que é muito específico, conciso e direto ao ponto. Então, a gente deu outro exemplo aí, que seria um prompt melhorado desse, né? Use de 2 a 3 frases, né? Sempre estabelecendo um mínimo e um limite para ele usar quando você precisa. Para explicar o conceito de engenharia de prompt, é um aluno de ensino médio. Então, a linguagem que ele vai usar para explicar vai ser uma linguagem como se eu estivesse falando com um aluno de ensino médio. É muito mais fácil puxar de GPT para qualquer modelo de linguagem de inteligência artificial, interpretar um prompt desse, que é bem específico, do que interpretar um prompt desse aqui, que é muito geral, o primeiro, que é o ruim, né? Então, depois a gente passa aqui para uma parte que são os elementos de um prompt, né? Um bom prompt do ChatGPT, do Gemini, do Meta IA, tem que ter esses 4 elementos aqui, né? São as instruções, a instrução, a tarefa específica que você deseja que o modelo execute. Então, por exemplo, escreva, traduza, melhore. O contexto, que é o que eu falei lá atrás, né? Pode envolver informações externas, o contexto adicional, que pode direcionar o modelo para melhores respostas. Naquela parte, aquele prompt, o seu não tem contexto nenhum, ele não sabe o que fazer. Agora, complete a frase de maneira poética. O seu o modelo já vai saber o que exatamente que ele tem que fazer e qual forma ele tem que fazer, certo? Os dados de entrada. É entrada ou pergunta para a qual estamos interessados em encontrar uma resposta. Então, é ser conciso na pergunta que você está fazendo, não fica enrolando muito. E é mais isso, é ser mais conciso na pergunta que você está fazendo. E o indicador de saída, né, indica o tipo de formato ou saída. Voltando naquela parte do seu, eu falei, ó, o tipo de saída tem que ser você tem que completar de maneira poética. Mas isso aqui não serve só para esse tipo de saída. Você pode também mudar a formatação que você quer que a resposta seja dada, né? Lá no final a gente vai apresentar uma maneira bem legal de fazer isso. E depois algumas dicas gerais, né? Os comandos claros, como eu já falei, escrever, classificar, resumir, testar diferentes palavras. Na engenharia de prompt, algo que é muito eficaz é a repetição. Então, não vai ser no primeiro prompt ali que você vai achar o prompt ideal para a resposta que você está buscando. Então, você tem que experimentar, muda a indentação do texto, muda as palavras que você está usando, para aí sim você vai conseguir obter a melhor resposta do modelo possível para a pergunta que você quer, né? E o terceiro item aí, seja muito específico sobre a instrução e a tarefa desejada, descreva detalhadamente, mas desconsidere o que não é necessário. Então, é aquilo, sem enrolar muito. O texto, o prompt seu tem que ser conciso, não pode ser muito gigante, né? Não ser dependendo do problema que você está querendo resolver, mas não é que não pode, não precisa ser muito grande o prompt. Ele só tem que ser conciso, tem que falar o que o modelo tem que fazer e pronto, né? Então, uma analogia boa é a comunicação humana, né? Quanto mais direta,
mais clara e eficiente a mensagem vai ser transmitida. Então, se eu estou falando aqui com vocês, eu estou enrolando muito, vocês não vão entender nada do que é engenharia de prompt. Se eu for claro e mais, se eu for direto, a mensagem para vocês vai ser transmitida mais facilmente. E, por fim, evite dizer o que não fazer. Em vez disso, diga o que fazer. Isso incentiva maior especificidade e foca nos detalhes que geram boas respostas do modelo. Né? Isso aqui eu acho que não tem nem muito o que falar. Então, aqui a gente vai entrar num conceito que a gente tem que explicar antes para depois passar para as técnicas. O que é um shot? A gente colocou até um GIF aí. O shot não é um tiro, igual está no GIF, mas um shot, no contexto da engenharia de prompt, se refere à quantidade de exemplos que são fornecidos no prompt para guiar ou contextualizar a resposta ao modelo. Então, é aquilo lá, a quantidade de exemplos. O seu eu não dei nenhum exemplo, então é um zero shot prompt, né, que a gente vai apresentar. Agora, complete a frase de maneira poética, é um one shot prompt, eu dei um exemplo de como ele tem que completar a frase, certo? Então, vamos começar aí no zero shot prompt. É o que eu falei lá, o seu Então, ó, consiste em fazer uma pergunta ao modelo sem dar exemplos ou contexto específico sobre a pergunta. A resposta a ser obtida baseia-se apenas no conhecimento pré-treinado do modelo, que eu coloquei como exemplo qual a capital do Brasil, né, sem dar nenhum contexto do porquê eu preciso disso e tal. Ele fala Brasília, mas um exemplo melhor é aquele primeiro. Ele deu uma resposta descritiva sobre o que é o céu e não a que eu queria. Depois, o few shot prompt, né, é o prompt de poucos tiros que a gente fala. Então, consiste em dar vários exemplos para o modelo para ajudar ele a entender a estrutura ou um padrão desejado. Então, aqui a gente usou um exemplo de análise de sentimentos, certo? Então, eu passei no prompt aqui. Isso é incrível. Passei que essa frase é negativa. Isto é mal. Passei que essa frase é positiva. Uau, esse filme foi radical. Passei que essa frase é positiva. Depois, por último, a frase que eu queria que ele classificasse, a gente colocou tipo uma pegadinha, igual aquela pegadinha que é mais pesado, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão, para ver se a gente conseguiu alguma resposta errada dele. Mas ele entendeu o padrão das respostas anteriores e deu a resposta correta, né? Que espetáculo horrível. É uma frase negativa, tá falando que foi horrível o espetáculo. Então, mesmo sendo uma pegadinha, ele entendeu a estrutura da resposta das outras perguntas e conseguiu dar a resposta certa. Depois, o Chain of Thought Prompt, né? O prompt de cadeia de pensamentos. Então, ele consiste em utilizar um few shot prompt para contextualizar um modelo sobre o exemplo e apresentar ele um tipo de raciocínio lógico. Então, o Chain of Thought, o que ele faz? Às vezes, o ChatGPT ou outros modelos de linguagem, quando eles têm que fazer um raciocínio lógico por eles mesmos, então manda só uma pergunta e ele tem que raciocinar, fazer uma conta e tal, ele pode fazer a conta de maneira errada e dar uma resposta errada no final. Como que eu posso remediar isso? Usando Chain of Thought. Então, ó, no meu prompt, eu passei uma pergunta para ele, né? Roger tem 5 bolas de tênis, ele compra 2 latas de bola de tênis, cada uma tem 3 bolas. Quantas bolas de tênis ele tem agora? E depois eu passo uma resposta para o modelo de como foi o meu raciocínio lógico para resolver esse problema. Então, o raciocínio lógico usado aqui, ó. Roger começou com 5 bolas, 2 latas de 3 bolas de tênis cada, são 6 bolas de tênis. 5 mais 6 é 11, a resposta é 11. Ou seja, eu passei um raciocínio lógico para o modelo aprender. E depois eu mandei um problema parecido para que ele usasse o mesmo raciocínio lógico para desenvolver esse outro problema, né? Então, ó, a cafeteria tinha 23 maçãs. Se eles usassem 20 para fazer o almoço e comprassem mais 6, quantas maçãs eles teriam? Então, vocês podem ver aqui que na resposta do ChatGPT, ele usou uma estrutura muito parecida com a resposta da pergunta que eu passei no prompt, ó. A cafeteria começou com 23 maçãs. Roger começou com 5 bolas. Então, ele usou um raciocínio lógico parecido com o que eu passei no prompt para resolver esse outro problema que eu precisei aqui, né? E ele deu a resposta correta, ó. Eles usaram 20 maçãs para fazer o almoço. Então, restaram 23 maçãs. Então, restaram 23 menos 20, que é igual a 3 maçãs. Depois, compararam mais 6 maçãs. 3 mais 6 igual a 9, a resposta é 9. Então,
ele utilizou um raciocínio lógico muito parecido com o que eu passei no prompt para resolver o outro problema que eu precisava. Depois a gente tem o Self-Consistency Prompt, né, que é o prompt autoconsistência. O que esse prompt consiste? Né? Essa técnica foca na repetição. Lembra que eu falei da repetição dos prompts? Então, por exemplo, aqui, deixa eu só aumentar um pouco, não estou conseguindo ler. A gente pediu para resolver um problema de álgebra passo a passo, né? Se 2x mais 3 é igual a 11, qual o valor de x? Essa é uma pergunta muito simples. Como o ChatGPT é um modelo muito avançado, é difícil ele errar uma pergunta simples assim. Mas tem algumas perguntas muito difíceis. Quem está fazendo cálculo aí, por exemplo, eu acho que já tentou resolver alguma integral, alguma coisa pelo ChatGPT e vê que muitas das vezes ele dá uma resposta errada, quando o problema é muito grande, quando o problema é muito difícil. Então, essa estratégia consiste no quê? Eu mandar o mesmo prompt várias vezes para o ChatGPT e ver, por exemplo, quantas vezes ele deu aqui a resposta 4. Foram 3 vezes, né? A gente mandou o mesmo prompt 4 vezes para ele. Então, dessas 3 vezes, dessas 4 vezes, 3 ele deu a resposta x igual a 4. Ou seja, a chance da resposta x igual a 4, que é a correta, lógico, se a resposta correta é muito maior do que quando ele deu a resposta incorreta aí, ó, x igual a 5. Então, você foca na repetição, porque a chance dele dar a resposta correta mais vezes é maior. Aí, assim, você consegue encontrar a resposta uma integral que você quer resolver ou outro problema de matemática, ou problema de outras áreas, certo? Pela repetição. E, por fim, aqui, a gente queria apresentar uma ideia muito legal, nem eu conhecia, a ideia de prompt function. O que é essa ideia, né, de função, prompt de função? Eu passo para o ChatGPT uma contextualização primeiro. Então, aqui, a primeira coisa que eu mandei para ele. Olá, chat, espero que esteja bem. Entendo que você tem capacidade de processar informações e realizar várias tarefas com base nas instruções fornecidas. Para ajudá-lo a entender minha solicitação de forma mais fácil, usarei um modelo para descrever uma função, a entrada e as instruções sobre o que fazer com essa entrada. Por favor, veja os detalhes abaixo. Então, aqui eu estou contextualizando ele de como eu vou mandar as funções, né? Então, primeiro vai ser essa estrutura sem function name, o nome da função, o input, que vai ser a entrada, o que eu quero escrever, o que eu quero que ele me retorne. E depois a regra, né? A instrução de como processar minha entrada. Então, eu peço que forneça saída para essa função com base nas informações que forneci. A sua ajuda é muito apreciada. Então, aqui depois ele fala como que ele vai utilizar essa função, se entendeu, eu respondo apenas ok, que é só uma contextualização para o chat, para o que a gente vai fazer. Então, ele respondeu ok porque ele entendeu. Acho que vocês não devem estar entendendo também, mas no próximo slide vai dar para entender. Então, a gente usou aqui um exemplo, né, que eu acho que de primeira o curso ia ser só para o pessoal da secretaria, então a gente usou um exemplo para o pessoal da secretaria mesmo. Então, qual que é o exemplo? Do ChatGPT, você criar uma função para ele redigir e-mails para os alunos. Então, não precisa ser só para isso, né? Você pode criar uma função para ele traduzir texto, criar uma função para ele diminuir um texto, ou se não, criar uma função que você passa um documento, né, um artigo, e ele faz a referência na norma BNT para aquele artigo, certo? Então, dá para criar várias funções. Que eu vou explicar um pouco como funciona essa função, né, que assim eu acho que fica mais fácil de entender. Então, function name é e-mail a alunos, né, o nome da função. O input eu coloquei aqui, sempre vai ser um texto. E a regra, redija um e-mail para os alunos da UFO Campus Paraíso, com base no input, que transmita formalmente a mensagem a ser passada. Seja sucinto, ao final do texto, coloque sempre um cabeçalho escrito. UFO Campus Paraíso, /N. O /N, para quem não sabe, é uma quebra de linha, né? Então é só para o texto ir para baixo. Então a data, telefone, que a gente colocou um telefone aleatório, e o nome para a pessoa alterar o nome depois. Ou seja, o pessoal da secretaria, por exemplo, toda vez que eles vão mandar um e-mail, se eles quiserem usar o ChatGPT para redigir um e-mail, eles não vão precisar ficar elaborando um prompt para cada e-mail toda vez que eles foram mandar. Eles mandam essa função e depois eles colocam só
passou o slide. E depois eles colocam, ó, e-mail alunos. Sobre a volta, aí aqui um outro exemplo, né? Sobre a volta das aulas no dia 21. Então, eu coloquei bem simples, ó. Sobre a volta das aulas no dia 21/1 de 2025, na UFA Campus Paraíso, um bom final de férias. Coloquei um texto bem simples, não dei muito, nem precisei dar contexto muito para o modelo para ele entender. Então, aqui eu estou usando a função, né, que tem aquela regra de redigir um texto formal e tal. E a resposta do chat, ó, ele já deu até o assunto do e-mail, né, retornar às aulas da UFA Campus Paraíso, um negócio que eu nem pedi, ele já até deu. E depois ele monta o corpo do e-mail, ó, prezados alunos, informando que as aulas da UFA Campus Paraíso terão início no dia 21 de janeiro de 2025. Esperamos que todos tenham aproveitado bem o período de férias e estejam prontos para retornar ao estudo com energia renovada. Desejamos um excelente final de férias e um retorno produtivo. Ou seja, com base nessa pequena frase aí que eu mandei, ele já montou um e-mail inteiro com tudo que eu pedi, e como tem na regra lá que eu passei na função anterior, para ele montar um cabeçalho embaixo, ele monta um cabeçalho embaixo, né? Um final, aí ele colocou já, ó, o UFA Campus Paraíso, colocou até a data, né? Eu nem passei que data que era do e-mail, mas ele já colocou a data de quando a gente fez o prompt, foi dia 9 agora, colocou o telefone e o campo para o nome, que aí a pessoa que vai precisar mandar o e-mail só troca o nome, certo? Então agora eu vou passar um pouco para o Renan, que ele vai falar um pouco. Opa, pode falar, Ana. Oi, pessoal, boa tarde. Estão me vendo? Eu liguei a câmera. Aí. Volta um slide, Enzo, por favor. Eu queria fazer um comentário que, assim, quando você começou a explicar esse prompt function, você falou assim, nossa, isso foi novidade até para mim, né? E foi novidade para mim também, e eu achei sensacional. Achei muito, muito interessante. Mas eu acho que é importante a gente, por isso que eu pedi fala aqui, para fazer um comentário específico que realmente ele é mais difícil da gente entender, e aí fica parecendo que ele não é útil, porque aquilo que a gente não entende, a gente não usa, né? Então, para explicar um pouquinho para o pessoal, o que a gente quer dizer com o nome de uma função, com o que é o input, né, essa entrada que eu tenho que fornecer, e o que é a saída que a gente vai obter. Então, vai no terceiro slide, no que você coloca, que você usa essa função, nome e-mail alunos. Isso. Aí ali em cima, ó, eu estou mostrando com o meu mouse, mas mostra com o seu. E-mail _ alunos. Esse foi o nome da função que eles criaram. Então, toda vez que a gente quer usar essa função, a gente vai usar o mesmo nome que a gente deu para ela, e o que entra entre parênteses é esse input, essa entrada, que eles definiram que era um texto. Por isso que o Enzo explicou assim, vocês viram que o texto ele é muito breve e sucinto, mas o ChatGPT consegue entender que esse é o input, essa é a entrada da função, e a função converte essa entrada na saída, que é o e-mail, que era o que a gente gostaria de ter com a função. Então, é interessante, assim, porque é uma estrutura nova, eu acho, para a maioria de vocês, né? E que é para a gente entender como que a gente usa. Então, realmente, o Enzo foi muito feliz nos exemplos que ele deu, porque são rotinas que o pessoal da secretaria, eu que trabalho muito com eles, tem com muita frequência. Então, né, vira e mexe, você tem que fazer a mesma coisa. Então, informar sobre o mesmo assunto, ou gerar o mesmo protocolo, né? Então, isso facilita pra caramba, né? Desde que a gente entenda como usar. Então, queria só fazer esse comentário, tá bom? Obrigada. Obrigado, Ana, por falar aí. É bom falar mesmo, que às vezes a gente já está acostumado, mas tem gente que não sabe mesmo. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta sobre essa parte de prompt function ou das outras técnicas que foram utilizadas? Eu acho que tem, não. Então, vou passar aqui a palavra para o Renan, que agora ele vai falar um pouco sobre refinamento de prompt, certo? Bom, pessoal, indo agora para a parte final do mini curso, a gente tem aqui o refinamento de prompt. A gente trouxe algumas técnicas, né, que o Enzo acabou de falar, mas vamos supor que você não está usando uma técnica, você está só mandando uma mensagem, uma coisa específica, né? Então eu trouxe aqui algumas
mais algumas dicas de como você pode deixar o seu prompt melhor, mais refinado. Então, iniciando aqui, e uma coisa que eu acho que é legal de falar é que a IA não é muito exata. Então, se eu colocar a mesma coisa no meu chat agora e colocar amanhã, a resposta provavelmente vai ser bem diferente. Então, não é exatamente... Os nossos exemplos, se vocês testarem agora, talvez não dê a mesma coisa, porque não é exato, ele está em constante aprendizagem de desenvolvimento. Mas, pensando nesse refinamento, a primeira coisa que eu trago é definir um contexto claro e específico. Quanto mais claro e específico for o contexto, mais fácil será a resposta. Então, a gente trouxe aqui em formato de exemplo. Então, sem contexto, escreva um artigo sobre IA. O que o chat vai falar sobre IA? Ele pode falar alguma coisa muito específica. Para alguém que é leigo, ele não vai saber. Então, a gente dá um contexto ajustado. Então, a gente escreva um artigo de 500 palavras sobre o impacto da IA no setor educacional, com foco em como ela pode melhorar a personalização de ensino para alunos com necessidades especiais. Era impossível do chat saber que você estava pensando em personalização de estudos para alunos de necessidades especiais. Então, se você não coloca isso no prompt, como é que ele vai saber? Então, não tem como. Então, define esse contexto claro e específico. E dentro desse contexto, você pode usar contextos históricos ou temporais. Então, delimite para ele um tempo. Pode ser que isso é crucial para garantir que a resposta seja relevante e alinhada com a época ou situação que você está procurando. Então, se você quer alguma coisa dos anos 2000, delimita para ele, eu quero de 2010, de 2000 a 2005, 2010 2015. Que senão ele vai pegar informações, por exemplo, se você não quer informação dos anos 80, ele pode buscar essas informações. Então, você delimita esse espaço de tempo, melhorando assim a relevância das respostas que ele vai trazer para a gente. E a gente tem também os exemplos de entrada. Como o Enzo já mostrou alguns exemplos acima, a gente pode fornecer um exemplo para ele. Então, sem contexto, a gente pode só falar, descreva o impacto da IA na saúde. Com contexto, a gente traz um exemplo de entrada. Descreva o impacto da IA na saúde, por exemplo, dá o contexto de entrada. Como a IA tem sido utilizada no diagnóstico precoce de doenças, como no caso da detecção de câncer por meio de imagens médicas. Então, a gente dá um exemplo para ele de entrada. Assim, a gente deixa ele mais concreto e essa amostra faz com que ele ajude ele a contextualizar o que ele está tentando responder para a gente. O quarto passo é incluir restrições de estilo ou tom. Como o Enzo trouxe num exemplo anterior, sobre ele falar para o ensino médio, né? Por exemplo, se a gente pede para ele falar alguma coisa, aqui, explica o conceito de aprendizado de máquina. Se ele for falar esse conceito para alguém no ensino médio, vai ser um jeito de falar. Se ele for falar para alguém que é doutor na área ou uma área semelhante, ele vai falar de forma totalmente diferente. Então, explique com o contexto ajustado. A gente tem, explique o conceito de aprendizado de máquina de forma simples, como se fosse para um público leigo, que nunca ouviu falar sobre IA. Então, ele vai adaptar o tom, vai adaptar a forma com que ele vai falar para alguém leigo. Não vai ser como se ele estivesse falando com alguém que entende do assunto. Caso você seja alguém que entende do assunto e quer que ele converse no seu nível, você descreve para ele suas habilidades, suas aptidões, e então ele vai conversar nesse mesmo nível com você. Então, por isso que a gente fala que é muito bom você delimitar esse estilo e o tom do que você quer que ele faça. E assim como a forma. O número 5, a gente tem combinação de contextos e subtarefas. Então, é você no mesmo prompt delimitar para eles as tarefas, só que dividir elas. Então, um exemplo aqui. Primeiro, descreva como ela pode melhorar a personalização do ensino para os alunos e depois fale sobre como ela pode avaliar a avaliação dos feedbacks. Então, primeiro ele vai fazer essa descrição de como pode melhorar a personalização e depois ele vai falar sobre como ela pode facilitar o feedback. Então, são duas tarefas no mesmo prompt, só que você separou elas. Nem colocou, nem quebrou a linha, nem nada. No mesmo prompt, apenas com o ponto final e colocou em seguida, fale como ela pode facilitar. Então, você combinou os seus contextos em subtarefas, permitindo assim que ele dê uma resposta melhor. Número 6, a gente tem o refinamento de contexto por feedback interativo, que foi aquilo que eu falei sobre o modelo por reforço. Então, ele vai dar uma resposta, explique que são redes neurais. Aí ele vai dar uma resposta, você vai dar o feedback. A resposta foi boa, mas eu acho que ficou faltando isso e isso, pode detalhar com mais coisas, detalhes da arquitetura, falar mais sobre as camadas. E você vai na segunda tentativa com o segundo prompt. Agora explique em detalhes como as redes neurais funcionam, abordando as arquiteturas, camadas e as funções de ativação. Então você percebe, você deu a primeira tentativa, ele deu uma resposta, você retornou um feedback com o segundo prompt. Dessa forma ele vai, além de juntar com o que ele tinha dado na primeira tentativa, vai absorver também as informações que você deu no segundo prompt. Assim você adequa a resposta da maneira que você quer, tentando assim garantir que a sua resposta seja mais completa e eficiente possível. E por último, a gente tem o passo 7, que é ajustar o contexto com base em modelos precedentes, que é uma função do chat
GPT que não tinha antes, mas que agora tem, que ele sabe do chat, ele tem informações guardadas do seu chat. Então, fica aquela lista de mensagens que você vai mandando, e você pode simplesmente falar assim, você mencionou na resposta anterior, aí você coloca que as redes neurais estão compostas por camadas, agora explique como é que esse treinamento de uma rede neural pode ser realizado, considerando as camadas. Então, provavelmente, anteriormente, você perguntou, quais são as camadas das redes neurais? Ele foi lá e explicou que elas são compostas por camadas e explicou essas camadas. Agora você vai pegar essa resposta e vai fazer uma pergunta sobre ela. Então, explique como é que o treinamento pode ser utilizado considerando essas camadas. Então, esse tipo de ajuste contextual mantém a fluidez da conversa e melhora a precisão ao evitar repetições e mantendo o foco na evolução do tópico. Bom, pessoal, por hoje era basicamente isso. Como a gente disse no começo, é um mini curso piloto. Hoje é o primeiro dia, a gente vai ter essas outras 3 quartas. E agora, para perguntas, você tem mais algum comentário para fazer? Não tenho, não. Acho que é isso. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre as técnicas de IA, sobre o prompt function aí, só falar. E esse mini curso tá gravado, a gente não sabe ainda como é que vai ser a disponibilização, mas os slides logo já, hoje mesmo, provavelmente, eu já vou enviar no e-mail de vocês. E a gente fica à disposição, e se mais ninguém tiver alguma dúvida, é isso. Por hoje seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, alguma complementação? Um de cada vez, né, Renan? Vamos pedir para o Então, o pessoal fazer está falando fila. muito hoje. Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, então eu vou agradecer os meninos, já que o Diego não está como membro, né, do IAC aqui, acho que eu posso fazer às vezes, de agradecer o Renan e o Enzo pela aula, né, pelo curso. Quero parabenizar, que acho que vocês começaram muito bem. Acho que esses pontos nunca é chover no molhado, né? Como diz, fala assim, quanto mais a gente trabalha com ChatGPT ou outra IA generativa, mais a gente vai aprendendo isso muitas vezes na marra, né? Então, esse exemplo que o Enzo comentou sobre o céu, muitas vezes é isso que acontece na prática. A gente começa um chat novo, escreve uma coisa, aí você vê que o que ele me deu de resposta não é bom, aí você refina mais, e aí você vai na tentativa e erro até conseguir uma resposta suficiente, né, que seja adequada ao que a gente espera. Então, acho que essas dicas que vocês trouxeram, ela ajuda a gente a não ter retrabalho. Se a gente começar já com algo mais completo, a gente não precisa ficar indo e voltando. Então, parabéns aí, meninos, pela palestra, né, e acho que esperamos todos na próxima quarta. Isso mesmo, Ana. A gente agradece você por ter comparecido aqui também e ter assistido e ter contribuído com a gente. E fica desse jeito então, pessoal. A gente espera vocês na próxima quarta. Provavelmente será nesse mesmo horário das 3 horas, mas eu vou mandar o e-mail, assim como eu mandei hoje o link do Meet, tudo certinho. Obrigado, Lilian, por participar. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a todos por terem participado e a gente se vê na próxima quarta. Obrigado, hein, pessoal. Até mais. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Parabéns, meninos.